É isso aí, galera. Estamos aqui para um podcast. Olá, então, sejam muito bem-vindos. Vamos aqui trocar boas ideias. Eu acho que a gente tem que se apresentar, né? Porque ninguém conhece direito. Eu sou o Karl Heinz. Eu sou o Douglas. Douglas o quê? O Douglas. Eu sou o Douglas. Pronto. Você conhece? Pronto. Segue lá nas redes sociais. Qual é a sua rede social? douglassouza.pt. O meu é Karl Heinz Mouse, mas ninguém vai conseguir digitar essa coisa. Ter nome estrangeiro é complicado. Complicadíssimo, mas de boa, beleza. Esse é um podcast que está iniciando aí hoje, esse é o episódio piloto, né? E a ideia é bem simples, é uma conversa entre amigos sobre diversos temas aí, claro, com o objetivo de a gente falar um pouco mais sobre o nosso universo, a nossa cosmovisão, que é bíblica. Sim, com certeza. E acho que a ideia principal é trazer os assuntos da Bíblia de uma forma mais tranquila, sabe? Sem toda aquela roupagem, sem toda aquela linguagem formal. E de uma sem maneira... aquela rasgação de seda, né, também. Ah, eu tô aqui com o melhor fulano de tal, não sei aonde. É ser mesmo algo que você se sinta em casa, como se você estivesse realmente conversando e ouvindo um áudio dos seus amigos. Essa é a intenção. Então a gente convida você a se juntar com a gente aí, pega a pipoca e vamos junto conversar um pouquinho e falar sobre a Bíblia. Vamos lá. E você tem uma escolha. Você pode continuar ouvindo e saber do que a gente vai falar e o que esses dois caras estão falando, ou você pode só sair e fazer outra coisa da sua vida. A gente super respeita, porque o tema de hoje é justamente isso, né? Curioso, né? A gente vai falar sobre escolhas. Olha só, que coincidência, não é? Não é não, é escolhas. Ah, não é? Piada besta. A gente vai falar de Moisés, não é de Noé. Entendi, desculpa. Exato. Confundi aqui os personagens. Não, mas de boa. E assim, eu acho que é legal a gente ver sobre essa questão de escolhas, porque é muito doido hoje, né, mano? Se a gente for parar pra ver, hoje o mundo da maneira como ele tá, ele não tá baseado numa maneira simples, tipo, há duas escolhas. Acho que fosse colocar aí hoje uma imagem pra simbolizar, teria um lado no passado, escolha 1 e escolha 2, e no futuro um multiverso de escolhas. Sim, e eu acho que a vida hoje, ela traz diversas facetas, sabe? Você, desde da roupa que tu veste até o que tu come, os lugares que você vai, o tipo de música que você ouve, o tipo de entretenimento que você assiste. Eu acho que são tantas opções, são tantas escolhas que tu faz num dia normal, no seu dia a dia, que cara, se você for parar pra analisar a vida há uns anos atrás, talvez antes da internet, era muito mais simples do que a nossa hoje, não é? Sim, a vida na época dos personagens da Bíblia era bem mais simples. Tipo, para pra pensar, Moisés, tipo, tava pra morrer, tá ligado? Aí ele chega, tipo, e pensa, pô, tem que dar um discurso final pra essa galera. Eles precisam entender uma mensagem forte, importante, porque depois eu vou deixar de ser o líder deles, entendeu? E aí eu vou ter que ir lá e falar algumas coisas pra eles que fiquem na memória. E aí Moisés, ele não lidava com o mundo que a gente tem hoje. E aí Sim. é muito louco a gente pegar aí lá na Bíblia e ver o que Moisés falou. Inclusive você que tá aí em casa, eu convido pra você abrir sua Bíblia aí e ver o que é que Moisés falou pra essa galera naquela época. Já corre lá, tira a poeira da sua Bíblia, que provavelmente deve estar aí com algum pó. E se não tiver, digita aí nos comentários. Minha Bíblia não tem poeira, mano. Aqui não tem pó. Somos todos contra o pó. Faz sentido. Qual é o texto, mano? Diz aí. Deuteronômio 30, dos versículos 15 ao 20. E aí eu vou ler aqui pra você ter uma noção do discurso de Moisés pra essa galera. Então pensa aí, é o momento final de Moisés, ele vai dar o seu último discurso, depois de lá ele sobe pro monte e morre, porque nem ele vai chegar no objetivo, mas isso é papo para outro dia, né? Eu acho que esse discurso tem um peso ainda maior, cara, se a gente for parar para analisar, porque aqui é mesmo o fechamento de toda uma jornada, de toda uma trajetória. Não só de Moisés enquanto líder, mas também toda uma peregrinação que o povo... E esse discurso, ele vem carregado com a esperança e com, de fato, a preocupação de Moisés deixar um legado para o povo, sabe? Algo pelo qual ele ia ser lembrado. E é sabe? interessante também que ele vem com uma ideia simples.
Não é uma Sim. coisa difícil de você entender. O Sim, discurso é sim. simples, porque ele resume basicamente a trajetória de Israel. E não sei se você já leu a Foram Bíblia escolhas. toda. A Bíblia toda é baseada no que Moisés vai dizer aqui, mano. Pelo menos Sim. a parte do Antigo Testamento, uma boa parte é isso. Sim, se você for parar para analisar a história do povo de Israel, não só no deserto, mas enquanto nação, até a vinda de Jesus pela primeira vez lá em Belém e tudo mais, você vai ver que o povo de Israel, Deus sempre deu duas escolhas. Ou eles eram obedientes e as coisas funcionavam, ou eles desobedeciam e as coisas desandavam. Era simples assim. E a gente já deu tempo suficiente pra você pegar a tua Bíblia e ler com a gente. Já enrolamos um pouquinho aqui também. Para poder Bora dar lá. tempo, vamos ao texto então. Então, Deuteronômio 30, o verso 15 em diante diz assim. Eu tô lendo na Bíblia Nova Versão Internacional, o que é uma Bíblia que eu até recomendo, porque a linguagem dela é bem legal. Então, Deuteronômio 30, verso 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Simples. Olha como era simples naquela época. É velho. muito simples, é vida ou morte. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão o número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Aqui ele deu uma ameaçadinha, né? Ficou aqui Que um coloquei? clima de suspense, né? Imagina, hoje invoco os céus e a terra como Coloca- testemunha contra vocês, de que Basica- coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Claro, né? Faz sentido, Moisés. E para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, a geração de hoje aguentaria um discurso desse? Eu acho que Moisés ia ser cancelado quase de certeza. Ou talvez ele ia ser muito famoso, né, velho? Porque, mano, teve muita gente que se posicionou de maneira certa, falando, não, eu acredito nisso, é assim, a verdade é assim. E foi cancelado, mas esse cancelamento foi tão positivo que o cara depois ganhou 10 mil vezes mais de seguidores. Sim, o que acontece é, a certeza que a gente tem é que com certeza um vídeo de um discurso desse de Moisés iria viralizar. As pessoas iriam comentar e falar sobre isso por semanas. Que absurdo! O que esse cara tá falando? Como assim? E a minha Duas escolha, e a minha escolhas. liberdade, e eu sou obrigado a seguir um lado, eu tenho que escolher mesmo um lado, eu não posso fazer o que eu acho certo, Eu não posso mesclar os dois? eu não posso, fazer isso aqui eu não porque posso tentar aí achar um equilíbrio, talvez, sabe? Algo assim, menos radical, não é? Cara, e é muito louco, porque se a gente pegar a Bíblia e ler ela fora do contexto, isso aqui já traz uma lição muito boa pra gente, cara. Se a gente pegar e ler a Bíblia fora do contexto, ela perde todo sentido. Porque a gente precisa entender que a Bíblia, ela foi escrita por uma época e Sim, pra uma cultura. para um povo específico. E hoje, obviamente, esse discurso seria de uma maneira diferente, mano. Moisés, ele iria trabalhar, cuidar muito com as palavras que ele ia dizer, porque talvez a mensagem nem seria publicada. Ou Sim. talvez seria exatamente como tá aqui. Mas o ponto é, naquela época, as coisas eram simples. Você tinha Deus ou deuses. Hoje, na sociedade líquida que a gente vive, Pois. é muito diferente. Mas ainda assim é muito louco perceber que esse discurso de Moisés... Porque assim, a Bíblia foi escrita dessa forma para preservar justamente a sua mensagem. Para Claro. que a gente entenda um contexto, entenda uma época e dali não tire outras interpretações em cima do que está sendo dito.
Mas o que a gente pode fazer é adaptar essa mensagem para a nossa vida cotidiana, para a nossa realidade hoje. Eu acho que hoje as coisas estão tão relativizadas, sabe? Estão tão fracas, tão solúveis. As pessoas têm tanto medo, elas se preocupam tanto com aquilo que é politicamente correto, não é? E fica pisando em ovos, que talvez se você lançar uma mensagem dessa, falando dessa forma e defendendo tão firmemente aquilo que você acredita de uma maneira firme, é muito perigoso você ser taxado de autoritário, de ditador, de insensível, sabe? Que você não se preocupa com as pessoas, que você tá só fazendo um discurso de ódio, não é? Eu acho que o maior risco é esse, só que o que a gente tem que focar também é que esse sermão de Moisés, esse último sermão, esse discurso, não é? Onde Moisés estava com a preocupação ali de deixar um legado, deixar uma mensagem que realmente ficasse na cabeça do povo. A gente tem que entender que esse povo não era aquele povo que estava conhecendo a Deus agora. Não. Eles já tinham toda uma caminhada, já tinham toda uma história, já tinha todo um contexto, já tinha todo um sentimento, já tinha tudo ali envolvido. Eles não eram recém-chegados na fé, não é? Crentão, né? Que ele chega já com o discurso de Moisés no cara que nem ouviu falar de Deus, tá ligado? Se você não fizer isso, você vai pro inferno, tá ligado? Sim. Ainda hoje existe, mano. Tem muitas pessoas que ainda são apegadas ao pé da letra, elas não contextualizam, entendeu? Eu não estou a dizer que o que tá escrito tá errado. Não é isso que a gente tá aqui a defender, que a gente tem que relativizar, tem que suavizar a mensagem, mas eu acho que tem um contexto por trás. Sim, tu tem que ver, tem que ter empatia. Você ser sincero e falar a verdade nunca vai ser errado. Mas existem 1 milhão de formas de você falar a verdade sem ofender, sem magoar, sem ferir os sentimentos e aquilo que a pessoa ainda acredita. Cara, acho que a grande real aqui é que não é um discurso evangelístico. Não. Moisés não está apresentando um Deus para um povo que eles não conhecem. Moisés está dizendo esse povo que já segue a Deus há anos. Sim, que continuem firme, que decidam de fato. Nada que eles estavam fazendo errado. Sim. Porque é o que eu falei, mano. O resumo de Israel é isso. Eles estavam com Deus. Dava tudo certo. Dava tudo like. Era bênção, o império prosperava, o templo era de ouro, tava lá, todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo rindo. É até engraçado, porque você vai lendo a Bíblia e você percebe. E aí entrou um rei e ele não andou nos caminhos do Senhor. Aí você fala, já vai vir problema. Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim. E o povo seguia, porque era a figura de autoridade que eles tinham, não é? Tinha esse peso, né? Tinha toda essa influência. O rei vacilava. Se tinha um governante bom, a nação prosperava. Se tinha um governante ruim e que era idólatra, que se afastava de Deus, o povo todo seguia. E só... Vamos ser honestos, né? O líder conseguia segurar as pontas, né? Porque nem Moisés, com toda a sua glória, conseguiu segurar o povo ali de fazer as besteiras. Não, sempre vai ter aquele que vai ser o rebelde, não é? Sim. Mas se a gente for olhar pro própria história do povo de Israel, o que normalmente acontecia era bem isso. Tipo, se o rei fazia a vontade de Deus, o povo seguia e fazia a vontade de Deus. Se o rei era idólatra, pecador e não se convertia, se afastava de Deus, o povo seguia. Então isso mostra, ainda hoje a gente pode tirar como lição, que se nós estivermos influenciando as pessoas ao nosso redor para o lado certo, as coisas vão ser, as pessoas vão seguir. Se a gente tiver muitos seguidores, né, tiver uma influência, for uma pessoa que tiver em uma posição de destaque, de liderança, e nós não formos fiéis àquilo que a gente realmente acredita, independente do que seja, a gente não vai ter força, não vai ter pulso para manter. Cara, e é doido a gente perceber também, outra parte do contexto, é essa palavrinha aqui, bênção e maldição, que naquela época tinha um significado, mas que para hoje, por conta talvez do misticismo que a gente tem muito presente, pode parecer mais um negócio assim, tipo, meio poder ali, ó, te amaldiçoou e tal, um negócio uma feitiçaria, não é? É, a lá Harry Potter da vida, sim, coisas assim, sendo que a gente trazendo para um contexto, entendendo que quer dizer essas bênçãos e maldições é o quê? São consequências. Sim, porque aqui existe uma frase que diz que Deus é justo e deixa a gente semear o tipo de semente que a gente quer. Mas ele
Na verdade, não. Deus é bom e deixa a gente semear o tipo de semente que a gente quer. Já deu trabalho pra editor. Mas- Eu vou deixar de propósito, porque as pessoas têm que saber de que o ser humano crente também, ele erra nas suas colocações de palavras, né? Entendeu? A gente também chega numa certa idade e a memória já não funciona assim tão bem, entendeu? Então, mas a frase é: Deus é bom e deixa você semear o tipo de semente que tu quiser. Falou o cara que é mais novo que eu. Agora, Deus é justo e só permite que você colha os frutos da semente que você plantou. Então, tipo, é uma questão de semeadura e colheita, de escolha e consequência. Se você escolher bem, tu vai ter bons resultados. Se você escolher mal, tu vai ter maus resultados. E não é porque o solo é ruim, é porque tu plantou a semente errada, E irmão. faz muito sentido o discurso de Moisés para os nossos dias também. Vamos pegar alguns exemplos que a gente consegue lembrar aí, por exemplo, de escolhas que a gente toma e que as consequências são ruins. E não adianta, você pode falar, não é ruim não, isso aqui vai dar sempre boa. Não dá, mano. Tem coisa que a gente faz que vai dar ruim. O que você pode dizer, por exemplo, disso? Mano, eu acho que, por exemplo, hoje a gente tem muita comodidade, não é? E são muitos conteúdos, são muitas coisas, como a gente já falou no início aqui da conversa, que você tem uma gama enorme de conteúdos e de músicas e de livros e de séries para poder assistir e de coisas que te influenciam, sabe? Vou dar um exemplo simples aqui que as nossas mães sempre falam quando nossos amigos que ela não conhece chegam. Ele tá usando droga? Dorgas, cara. As drogas são consequências ruins sempre. Sim, Você usa droga, vai dar mal, cara. Não vai dar boa. As consequências sempre vão ser ruins. Ou você vai ficar viciado, ou você vai ter uma luta contra um vício, ou no final, tipo, você pode até sentir alguma coisinha boa na hora que você tá usando, mas depois vem uma bad, vem uma dependência, vem alguma coisa. Cara, droga sempre é ruim. sim, sim. E outra coisa é mesmo as companhias. Eu acho que é uma escolha muito importante você escolher com quem que você vai andar, quem vai fazer parte da tua galera. É outra que a mamãe sempre fala, tá vendo? Olha. As mães são sábias, cara. Sim, sim, e porque, tipo, você pode parecer que não, é inofensivo, eu sei o que eu tô fazendo, eu conheço a verdade, eu sou crente, entendeu? Mas se você continuar e aquilo se tornar um hábito pra você, você vai parar de ver o tanto que aquilo te prejudica. E você pode só ver as consequências dessas suas más escolhas no futuro, daqui 5, 10, 15, 20 anos. O crentola é tenso, mano. Mas, ó, a gente vê que existem muitas decisões realmente ruins que a gente toma e que trazem consequências ruins. E isso, então, mostra de que o texto, ele não tá errado pra uma geração que a gente vive hoje. Não. Porque muita gente vai falar, não, isso é relativo. Tem coisas que não são Não relativas, dá, cara. não dá. Mesmo no mundo relativista. Cara, eu acho que existe contexto, existe contextualização, sabe? Mas existe princípios, existe conceitos. E o conceito que esse discurso de Moisés traz é um conceito inegociável, sabe? É um princípio. O princípio é: tu escolhe e tu colhe. Tu planta e tu colhe. Tu escolhe bem, tu vai ser abençoado. Tu escolhe mal, tu vai colher as consequências da tua escolha. É tão simples quanto isso. E é doido a gente perceber que o que Moisés fala aqui, por exemplo, um dos pontos: se vocês forem fiéis nos meus caminhos e guardarem os seus mandamentos. Moisés deixa aqui uma base muito forte, cara, que é os mandamentos de Deus. Sim. Não tô aqui pra falar sobre quem guarda os mandamentos, quem não guarda, mas a parada se a gente for parar e analisar de maneira crítica, bem a fundo, eu já conversei com um cara de direito, por exemplo, ele disse que as leis, a maioria delas são baseadas nos 10 mandamentos. Sim. Se você for buscar a própria história da legislação, ela tem uma base em comum, não é? E as leis mais antigas, elas são baseadas em princípios que já existiam. E de onde vieram esses princípios? Da própria Bíblia, entende? Se você for realmente analisar, se você é do direito ou conhece alguém que é do direito, pergunte sobre a história da legislação, a história das leis. As leis
o Código de Hammurabi, que é muito famoso, não é? E as leis romanas. Só um detalhezinho aqui, a gente tá falando com... O Douglas tá falando com propriedade porque ele estudou direito, entendeu? Não estudou tão direito porque ele não terminou, mas ele fez direito, tá? Eu sou meio advogado, entendeu? Só meio mesmo, ficou pela metade. Então ele pode dizer do que ele aprendeu aí na aula. Então, tipo, se você for olhar a base que a gente tem das nossas leis atuais, elas vêm de um princípio básico, de uma fonte única. E é os próprios conceitos que já existiam naquela época. E esses conceitos que já existiam, de preceitos morais, não é? Começa exatamente com o povo de Israel, começa com os 10 mandamentos. É daí que se deriva todas as leis que a gente tem até hoje. E é bem louco, né? Porque a gente percebe de que existe uma galera que tá querendo fazer o quê? Crente, o crentola de hoje em dia, ele tá querendo fazer o quê? Uma terceira opção. A Sim, Bíblia fala... Deus é muito radical, isso, eu vou ou é fazer do aquilo? meu jeito. E aí os caras, não, eu vou fazer uma terceira opção. Você acha que dá pra ter uma terceira opção nesses quesitos que a gente tá falando aqui, no sentido de vida ou morte? O caminho que vai levar pra vida e tem um caminho que vai levar pra morte. Você acha que tem uma terceira opção nessa história? Cara, eu acho que o que passar disso é invenção humana, sabe? Já é do maligno, né? Porque se a Bíblia deixa bem claro que só existe 2 caminhos, quem que faz o terceiro? O terceiro vem da onde? O terceiro leva pra onde? Se a gente sabe que o... Eu acho engraçado, cara, porque o terceiro vai levar pro mesmo caminho do segundo caminho. Se o primeiro é a vida, o segundo é a morte, o terceiro caminho vai levar pra morte, só que eu tô me enganando. Sim, tu percorre um caminho, por exemplo, tu tá indo pra Disney, só que na verdade você vai chegar em outro lugar qualquer, vai chegar, sei lá, num deserto, tá ligado? Tu pega eu acho em... que nem se encaixa nesse teu exemplo aí, ficou meio ruim, mano. Não, é porque Se tipo... tem um caminho que vai pra vida e outro que vai pra morte, eu tô fazendo um caminho pra desviar desse, mas a verdade é que no final, qual vai ser a consequência? Eu vou chegar no caminho ruim do mesmo jeito. Sim, eu penso que é o seguinte... Não outro caminho ruim. Não, sim, a questão aqui, o que eu quis dizer é o seguinte, ao não escolher um ou outro e tentar trilhar um caminho próprio, sabe? Tu só faz aquilo que é bom pra você, aquilo que tu acha certo, Não que seja certo de todo, mas que tu sinta alguma satisfação em fazer, sabe? Eu acho que a busca por prazer, então tu vai trilhar esse caminho como se estivesse na Disney, tá ligado? Só que o final vai ser o mesmo. Entende? Não tem outra opção. Entendi. Tu pode achar que tu tá indo pra um caminho diferente, só que na verdade tu não tá. Cara, eu acho engraçado. Eu vou ser bem sincero aqui, mano. Pra mim, esse negócio do cristão, dele querer fazer um evangelho segundo a sua vontade, esse cara não é cristão. Porque, mano, a base do crente está em abnegar a sua vontade, velho. Eu acho que ele é convencido e não convertido, não é? Ah, sei lá o que ele é. Ele é um cara que veste uma camisa ali de crente, mas monta suas próprias regras. Mas a real, mano, é que no final ele tá se enganando. E a gente tá falando isso porque tem gente que tá ouvindo a gente aqui que talvez pode estar pensando, tipo, mas será que é tão importante esse negócio? E se eu for por um outro caminho, não é melhor e tal? Velho, tu pode ir. Porque a escolha é sua. Só que na moral, vai dar ruim. Vale a pena? Não vale, mano. Isso é um auto-engano. Sim, e outra, toda a forma de existência onde Deus é colocado de lado, o final não é muito bom, não é? Se a gente for ver de uma maneira lógica, por mais que você seja cético e não acredite em milagres e em tudo mais, se você vê a própria constituição do universo, não é? As coisas em perfeita harmonia, em perfeita sincronicidade, e se você vê que tudo existe e tudo foi previamente projetado, que nada é por acaso, não existe, não é lógico você acreditar que possa existir uma vida feliz, próspera, harmoniosa,
sem o próprio Deus. O cara que projetou o universo também projetou você. Sim, mano. Mas E ele tem direito sobre a criação dele. eu quero abrir aqui um parênteses de algo que eu acho que é interessante a gente falar quando se trata de escolhas. Porque tem muito cristão também que ele vai viver uma vida assim. Ah, então já que eu tenho que escolher qual é a vontade de Deus, tudo que eu for fazer eu vou pedir qual é a vontade de Deus. E, mano, não é bem assim, preto no branco. Não é bem assim, preto no branco, sabe? Porque tem coisas que Deus quer que a gente escolha. Que a gente escolha e tenha sabedoria ou, como eu posso dizer, maturidade para escolher. Vou dar um exemplo, faculdade. Você chega e fala, Senhor, eu devo fazer medicina ou devo fazer Engenharia. engenharia? E aí você tá orando há um tempão pedindo para Deus te responder isso. E Deus não responde. Às vezes ele pode ser que ele responda, mas ele não responde. Sabe por quê? Porque às vezes ele quer que você tenha a maturidade de entender que tanto faz, nego. Ele quer te abençoar nas suas escolhas. Porque existem escolhas boas que a gente faz. Sim. E escolher uma profissão é uma escolha boa. Escolher ter um relacionamento com uma pessoa ou não, isso é uma escolha que pode mudar algumas questões, mas em geral é uma escolha boa. Sim, sim. Escolher as minhas amizades também são escolhas boas que eu vou ter. E ali você vai ter que ter o quê? Sabedoria. E não só tipo ficar esperando lá do alto vir uma resposta, porque tem muita gente que romantiza. Tem gente que tá anos aí esperando uma namorada porque tá só orando e nunca foi atrás. Sim, eu acho que a própria palavra oração, não é? Se você for analisar como ela é constituída em português, pelo menos, não é? Tu tem orar e ação. Então, eu acho que a oração é a forma como o humano se conecta com o divino, sabe? Então, tu tem sim que confiar em Deus, não é? Que Ele vai prover, que Ele vai fazer, que Ele é poderoso, que Ele pode tudo. Mas tu também tem que fazer sua parte, meu irmão. Então, tu ora por um emprego, mas não entrega um currículo. Como é que tá esperando que o dono da empresa vai bater na tua porta e te levar de Mercedes pra trabalhar? Não vai rolar. Isso não vai acontecer, cara. Tu ora pra um relacionamento, só que tu não se arruma na vida. Tu é todo largado, acorda meio-dia e joga o dia inteiro e só come porcaria, não se arruma, veste umas roupas de mendigo e acha que Deus vai te entregar uma varoa na sua porta? É delivery agora? É iFood? Não é não, meu amigo. Tu tem que ir atrás, tu tem que fazer sua parte, tem que acreditar que Deus prepara, que Deus abençoa, que Deus pode tudo, pode sim te direcionar para um caminho onde vai ser melhor para você, porque Ele sabe o que é melhor para você, mas tu tem que fazer a sua parte também, entendeu? É só um parêntese mesmo, mas a gente... É importante a gente entender de que, nesse sentido de Deus, de escolher, se acreditar no que a gente está falando aqui, de que Deus dá pra gente uma escolha, a da vida ou a da morte. E você pode escolher ele respeita. Você quer morrer? Tá bom, ele respeita. Você quer morrer? Fica tranquilo, Deus aceita você morrer, tá? Deus não tá colocando uma arma na sua cabeça assim, você vai viver, mano. Não, ele respeita. Mas até porque se colocar uma arma na cabeça, a chance de morrer é maior, né? Sim, faz sentido, mas... no sentido de te ameaçar, entendeu? Não fez sentido, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Mas a questão Ele não te obriga a escolher a vida. Ele te deixa livre para escolher entre a vida e a morte. Isso, filosofou bonito. E respeita a sua escolha. É isso, entende? Mas a questão é, evidências para esse tipo de pensamento que a gente só tem a palavra de Deus e a fé, mano. Você tem que acreditar. Se você é cristão, você entende isso numa boa. Talvez se você não for cristão, chegou de paraquedas aqui nesse podcast, veio dois malucos conversando, você vai entender, é por isso que os crentes agem dessa forma? É por isso que os crentes agem dessa forma, porque a gente tem essa noção, a gente não acredita num sentido de várias escolhas, a gente tem o caminho da vida e o caminho da morte, o que simplifica muito, né, ajuda bastante, mas uma coisa interessante é que o verdadeiro cristão que decide estar com Cristo, ele impacta toda uma geração em volta. E isso, mano, traz uma consequência muito grande em volta das pessoas também, até aqueles que não acreditam em Deus. Sim. Eu acho que isso tá relacionado com o que a gente conhece como efeito borboleta, não é? São pequenas decisões, pequenas coisas que acontecem que fazem toda a diferença no final. Então, aqui o que nós queremos deixar para vocês, a ideia é de que, cara, Deus é bom,
e vai te abençoar. Ele vai te orientar, mas quem toma a escolha, quem toma a decisão e quem faz a escolha é você. Tu tem o poder de decidir o seu destino. Eu acho que esse é o maior poder que Deus deu ao homem, é de poder escolher e criar o próprio destino. E então, façam boas escolhas. E se escolher ruim, aguenta as consequências. É isso aí, a gente fecha por aqui. Obrigado por por chegado até aqui. E se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha com quem acha que precisa aí melhorar nas escolhas que anda fazendo. Dá aquele toque no seu irmão. E segue a gente aí, porque vem mais pela frente. Esse é só o começo. Valeu, galera. Valeu!